O que explica, então, esse contraste nas condições de detenção entre os ex-presidentes? Ele vai começar no regime fechado. Daqui um ano e pouco, ele vai para o semiaberto. 2 anos, 2, quase 3, já vai para o aberto. Dizer que não há recursos para nós advogados sempre é algo difícil, né? Ele foi condenado agora por uma relação com a Operação Lava Jato. Depois das condenações do Lula, que as condenações do Lula foram anuladas, né? Muita gente achou que a Lava Jato tinha acabado e que ninguém mais seria preso. A prisão do Collor te surpreendeu? É um ponto fora da curva ou um sinal de que ainda há fôlego para punir os poderosos no Brasil? Nas provas colhidas, nas testemunhas, nas delações premiadas, tudo que aconteceu no processo do Collor no Supremo não foi anulado. Estava tudo correto. Por isso ele foi condenado. Ele volta à cena, assim como Lula e Palocci voltaram, assim, o José Dirceu vai voltar. As pessoas têm uma espécie de memória seletiva, né? Lembram do que querem lembrar e do que não querem lembrar, põe numa gaveta e deixa lá. A sensação que eu tenho é de que o Congresso Nacional ele atua mais com foco na autopreservação, criando leis que beneficiam os próprios parlamentares. Eles estão falando da possibilidade de uma nova regulamentação para que os salários do Poder Judiciário, os salários dos funcionários públicos não sejam mais divulgados na plataforma da transparência. Pode falar. Olá, tudo bem com você? Começa agora o programa Pode Falar. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, de 75 anos, passou sua primeira noite em uma cela individual no presídio de Maceió. Apesar de estar isolado por prerrogativa de ter sido chefe de Estado, ele cumpre pena em uma penitenciária superlotada com infiltrações e condições classificadas como subhumanas. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Para analisar os aspectos legais e simbólicos desta prisão, eu converso agora com a professora de Direito Internacional, Maristela Basso. Maristela, olá, tudo bem? Muito obrigado por essa entrevista. Obrigada a você, William. Feliz de estar aqui. Por estar novamente no programa Pode Falar, né? Maristela, vamos lá, vamos direto ao assunto então. Essa prisão é um exemplo de justiça, que justiça está sendo feita, ou estamos diante de um caso com traços de excesso ou espetáculo? É difícil evitar o espetáculo quando se tem aí condenado e indo para a prisão um ex-presidente da República, e que não foi um ex-presidente qualquer, né? Foi um presidente que sofreu impeachment, deixou a presidência, caiu no ostracismo, depois volta como senador, fica como senador do seu estado de origem, Alagoas, de 2007 a 2023. Enfim, não é uma figura pequena, né? Por si só, qualquer que fosse o resultado, já geraria aí uma certa comoção, um certo interesse da imprensa e da população. Então, não tinha como não ser espetacular. E um processo, né? Porque a gente sabe que ele foi investigado pela Polícia Federal, foi processado pela Procuradoria-Geral da República no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o foro competente para examinar a causa levada pela Procuradoria-Geral da República contra o Collor era o Supremo, foi o Supremo, porque ele, então, era senador, como eu disse, senador da República, ele tinha um foro privilegiado. Então, tudo isso ser julgado diretamente na mais alta corte, né? Ser investigado pela Polícia Federal, quem leva o processo, abre, pede a denúncia, é a Procuradoria-Geral da República. Todos esses ingredientes, todos esses personagens já tornam o processo do Collor diferente dos outros e bem espetacular. Pois é. O Collor, ele tem recebido, aí é a minha pergunta mais direta, se ele tem recebido um tratamento muito diferente dos ex-presidentes Lula e Michel Temer. Vamos relembrar, eles também foram presos, mas em condições especiais. Lula ficou 580 dias detido na sede da Polícia Federal em Curitiba e Temer, aliás, passou poucos dias em uma cela da PF também, mas só que em São Paulo. O que explica, então, esse contraste nas condições de detenção entre os ex-presidentes? Há mudança de entendimento jurídico ou de clima político?
Que são situações diferentes, né? O Collor é julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal, então o processo dele foi mais rápido, ainda que, vamos lembrar, William, a sentença condenatória do Collor, ela foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2023, né? Por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, ele respondeu por esses dois crimes, que são crimes com penas significativas, né? Corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado em 2023, diretamente pelo Supremo, poderia já ter sido recolhido à prisão, porque foi uma decisão do colegiado, né? Não foi a decisão de um único ministro, mas a decisão do colegiado, de todos os ministros, uma sentença condenatória. Mas, mesmo ele já, naquela época, 2023, podendo ser levado ao cárcere, à prisão, ele entrou com uma série de recursos, nós tivemos 2 anos de recursos, né, de 23 até agora, foram embargos de declaração sempre dos advogados tentando protelar, tentando evitar a prisão o máximo possível, até que agora não cabe mais nenhum recurso, e o próprio ministro Alexandre de Moraes, que era o relator do caso dele, disse, olha, se qualquer outro recurso que vier, não vai impedir que a gente determine a sua prisão. Então, já ao examinar o último recurso, esse que o levou à prisão, o próprio ministro já determinou que ele fosse levado ao cárcere. Claro que lá na Alagoas, o preso sempre fica no lugar onde ele está domiciliado, né? Então, o domicílio do Collor é o estado do Alagoas, ele claramente senador pelo estado do Alagoas, quer dizer, não tinha nem como alegar que o domicílio dele, tanto eleitoral como jurídico, pessoal, não fosse aquele estado. Então, naquele estado, é preciso encontrar um lugar no qual ele possa cumprir uma prisão no regime fechado, porque ele vai começar no regime fechado, daqui um ano e pouco, ele vai para o semiaberto, aí 2 anos, quase 3, já vai para o aberto, né? Então, mas nesse primeiro ano, o regime é totalmente fechado. Qual é a prisão, ou qual é o local no Alagoas que daria à polícia que vai prendê-lo, ao Poder Judiciário que manda prender, segurança de que ele não será executado, de que ele não será lá objeto de crueldade por parte dos carcereiros, que não será atacado por algum outro preso que lá esteja, que seja inimigo dele, capital, inimigo político. Então, é preciso encontrar um lugar no qual ele fique em relativa segurança. Então, você mesmo disse, é um presídio ruim, como todos são no Brasil, não é uma exceção, mas dentro desse ruim, qual é a cela, qual é o quartinho, qual é o local que ele possa estar em segurança, porque não se trata de um preso qualquer. Aqui não se faz uma distinção, porque ele é rico, porque ele é pobre, porque ele é bonito, porque ele é feio. Ele é um ex-parlamentar, né? Um ex-senador, foi presidente da República, então ele merece o mínimo de consideração por esse passado público, pelo serviço público que ele já prestou. Mas, independentemente disso, é preciso colocar essa pessoa em segurança dentro desse presídio, porque qualquer coisa que acontecer a ele agora, se ele for envenenado, se ele apanhar, se ele for assassinado, isso fica por conta da responsabilidade do Estado brasileiro, do Estado. Então, o Estado procura se salvaguardar de qualquer coisa que possa acontecer contra esse preso, no caso, o Collor, e procura colocar ele num lugar onde, em princípio, ele estaria mais seguro, numa cela separada, né? Ok. Num lugarzinho do presídio onde o banheiro não fique tão longe, para que ele não precise se deslocar, para não correr risco. Então, há cuidados que são cuidados que parecem, mas o outro não teve, mas são cuidados que o Estado tem para salvaguardar a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não é uma pessoa qualquer, né? Mas não porque isso ou aquilo, porque corre risco, enfrenta riscos que os outros não enfrentariam. Então, essa é a condição
que Lula também encontrou, vamos agora associar Lula lá no passado, na Operação Lava Jato, quando preso em Curitiba, as condições foram as mesmas, só que o presídio de Curitiba era melhor. Então, ele tinha uma sala que ele conseguiu ficar na Polícia Federal, ele conseguiu depois ser colocado num lugar de segurança, que tinha o seu próprio banheiro, né? Então, na verdade, se procura proteger essas pessoas, o Estado as protege, porque é obrigação do Estado garantir a vida dessas pessoas e a integridade, e elas acabam tendo um tratamento diferenciado. Deixa eu só pontuar uma questão aqui. Eu recebi uma ligação de um amigo perguntando: é aquele Collor mesmo que foi presidente? Eu falo, é Fernando Collor de Mello. Só para as pessoas entenderem que estão assistindo esse programa. O Collor não, essa condenação, esses crimes atribuídos ao Collor não tem relação com o mandato presidencial dele na década de 90, nos anos 90, mas sim com o esquema de corrupção no contexto da Lava Jato, né? Isso envolvendo a BR Distribuidora, né? Exatamente. Tá. Ele nada deve com relação ao passado. É só esse caso agora da Lava Jato, né? Agora, há espaço, você me disse aí que não tem como ter uma revisão da pena. Então, não há espaço para revisão de pena, nem mais recursos, né? Isso, ele vai cumprir a pena até o fim. Sim, ele vai cumprir a pena até o fim. Dizer que não há recursos para nós advogados sempre é algo difícil, né? Porque o Código de Processo Penal, e assim como o Código de Processo Civil, eles não dizem, olha, este é o último recurso. O último recurso é o recurso que a gente apresenta perante a mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Depois de ter recorrido ao Supremo e o Supremo ter decidido no colegiado, né, na sessão plena, que recurso que cabe? Cabe o recurso de pedido de esclarecimento de algum ponto que restou ali obscuro, ou alguma contradição que nós encontramos entre um parágrafo e outro. Então, a gente pede uma explicação, que a gente chama de um recurso de embargos declaratórios, né, onde, então, a corte declara o que efetivamente ela quis dizer aqui e ali, naquelas páginas da sua decisão, da sua sentença. Mas esse recurso, o embargo de declaração, ele não muda a condenação, ele não muda o resultado, ele esclarece, dizer qual é o último embargo. Muito provavelmente o advogado do Collor já entrou com algum embargo da semana passada para cá, tanto que o próprio Alexandre de Moraes, olha, pode entrar com o recurso que for, se referindo ao pedido de esclarecimento, mas eu já vou determinar a prisão agora para não implicar aí qualquer atitude do advogado como um ato protelatório. Então, assim, em princípio, não cabe mais nada, tanto que ele foi recolhido, né? Ele já está recolhido. O que pode acontecer, William, é uma ação de revisão criminal, né? Com poucas chances, porque vai ter que entrar no próprio Supremo, que acabou de decidir, pedir para ele rever, seria algo, mas caberia ainda uma revisão. Mas questão de doença, isso não acontece, né? Não, é muito provável que, voltando àquele pedido que você fez de esclarecimento, o Collor, no que diz respeito ao impeachment que ele sofreu em 92, ele nada mais deve, né? Ele sofreu um processo político de impeachment, foi impedido, saiu da presidência, foi embora para casa. Depois é que ele volta, anos depois, e se candidata a senador. Mas essa vida dele política, do passado, está limpa, não há mais nenhum problema. Ele foi condenado agora por uma relação com a Operação Lava Jato. Ou seja, durante a Operação Lava Jato, se verificou que Collor havia, enquanto senador da República, ele tinha uma certa ingerência, uma certa, digamos, um certo poder junto a alguns diretores da BR Distribuidora. BR Distribuidora, que era uma empresa, então, da Petrobras. Como ele havia indicado, na condição de senador, ele havia indicado alguns diretores da BR Distribuidora, ele tinha uma relação próxima com esses diretores, ele teria, segundo a Polícia Federal e depois segundo a Procuradoria-Geral da República, ele teria agido como senador com o seu poder político e pressionado a BR Distribuidora a assinar contratos com XYZ empresas, algumas relacionadas à Operação Lava Jato. E quando a BR Distribuidora assinava esses contratos com essas empresas, então, apresentadas pelo senador Collor, ele ganhava uma percentagem.
Uhum. Então, parece a apuração da Polícia Federal que ele teria, aí, de 2010 a 2014, quando, então, tinha essa forte interferência junto à PR Distribuidora, tinha lá seus diretores amigos que ele havia indicado, ele tenha auferido ali cerca de 26, 25 milhões de reais. Então, ele foi condenado agora por ter atuado de forma corrupta e ter lavado dinheiro na Operação Lava Jato. Agora, Maristela, o que me causa curiosidade é porque depois das condenações do Lula, que as condenações do Lula foram anuladas, né? Muita gente achou que a Lava Jato tinha acabado e que ninguém mais seria preso. A prisão do Collor te surpreendeu? É um ponto fora da curva ou um sinal de que ainda há fôlego para punir os poderosos no Brasil? Sim. Há muito fôlego, William, porque o que o Supremo fez com a Operação Lava Jato foi anular os processos, absolver Lula, Palocci e outros. Eles não foram absolvidos, os processos foram anulados. Você diz, mas dá no mesmo. Foram anulados, eles então não respondem nada e estão livres. Sim, mas o fato dos processos terem sido anulados e o for, né, por conta do fato de que provas foram colhidas de forma irregular, de forma ilícita. Houve ali, digamos, uma falta de neutralidade, tanto do Ministério Público quanto do juiz que presidiu, o juiz Sérgio Moro. Houve uma certa falta de neutralidade na medida em que eles agiram e atuaram mais contra os réus do que de forma equânime entre réus e Ministério Público. O Sérgio Moro sido arbitrário, né, e não neutro. Então, os processos foram anulados porque as provas, muitas provas foram colhidas de forma irregular e, portanto, elas têm que ser jogadas fora, têm que sair do processo, e porque houve aí, digamos, uma mão pesada do Sérgio Moro contra pessoas que depois ficou caracterizado que ele não tinha relação ali de juiz para com réu, mas sim de um algoz e os réus. Então, mas por que esses processos não atingiu o Collor? Porque o processo do Collor, as ações contra o Collor relacionadas à corrupção na Lava Jato, não foram para o juiz federal Sérgio Moro. Elas foram diretamente propostas pela Procuradoria-Geral da República, não pelo Ministério Público, mas pela Procuradoria-Geral da República, que é o órgão máximo, junto à Corte Máxima, que foi o Supremo Tribunal Federal, que tinha competência sobre um senador. Então, tudo o que aconteceu no Supremo, nas provas colhidas, nas testemunhas, nas delações premiadas, tudo que aconteceu no processo do Collor no Supremo não foi anulado. Estava tudo correto. Por isso ele foi condenado. O que acontece é que aquelas outras ações que foram anuladas, é preciso que o Ministério Público entre Lula, Palocci e companhia. É preciso um novo processo agora, na justiça correta, né? No foro correto, né? Se tudo for correto, nada impede de que nós venhamos até aí condenações agora, mas condenações saudáveis, não condenações patológicas. Então, como você disse, chama atenção, porque esses que se safaram por conta da declaração de nulidade dos processos, eles fiquem atentos, porque essa condenação do Collor pode agora servir para que novamente os processos sejam abertos. Muitos brasileiros esperam que sim, né? Porque os brasileiros não acreditam que aquela canetada de um ministro definindo que o foro não foi correto, que teve vícios, né, naquele processo, que aquilo era uma canetada meramente porque era para a proteção política. Vamos só relembrar aqui a trajetória do Collor, para as pessoas entenderem quem é o Collor. O Collor tem uma longa trajetória política, né? Ele é filho do ex-governador e senador Arnon de Mello. O Arnon de Mello, gente, para quem não conhece, ele ficou famoso porque ele matou um colega. Olha que coisa incrível do passado, né? Ele matou um parlamentar dentro do Senado, né? No caso, o Arnon de Mello. Aí depois o filho, né, que o Collor, aí virou prefeito de Maceió, deputado, governador de Alagoas, presidente eleito. Caçador de Marajás. Com o discurso de caçador de Marajás, ele
virou presidente da República, mas aí teve um impeachment em 92 e ele tentou fugir do impeachment, mas já era tarde, né? Ele tentou se renunciar, mas aí foi cassado. Nossa, e foi tudo embrulhado, isso do É, escândalo, escândalo lembra? atrás de O escândalo, né? PC Faria, que foi assassinado com a Isso. E aí namorada. ele foi Uma reeleito, coisa... ele foi eleito senador e depois reeleito em 2014, não é isso? Ele ficou de 2007 a 2023, como você... 2020, exatamente, foi reeleito em 2014, ficou até 2023. Então, a trajetória do Collor... Por isso que entre 10 e 14, que foram os atos de corrupção que ele praticou, ele era senador. Então, a trajetória do Collor, aí a minha pergunta para você, Maristela, a trajetória do Collor revela uma espécie de perdão recorrente, né, da política brasileira aos seus próprios personagens. O que isso diz sobre o sistema político e a memória do eleitor para você? Porque o Collor volta à cena. Ele volta à cena, assim como Lula e Palocci voltaram, assim o José Dirceu vai voltar. Tem uma espécie, a população tem, as pessoas têm uma espécie de memória seletiva, né? Lembram do que querem lembrar e o que não querem lembrar põe numa gaveta e deixa lá. Então, essas pessoas têm um poder enorme de se reapresentarem, né? E nós, como queremos sempre esquecer o ruim e privilegiar o bom, a gente privilegia o bom, mas a pessoa agora vem diferente, né? Não, a pessoa agora mudou. Não, esse político agora não vai mais fazer isso, porque ele aprendeu. Então, essa nossa capacidade enorme de misericórdia e essa capacidade enorme de ver no outro a redenção, né? É possível que ele tenha mudado. E essas pessoas, esses políticos, geralmente, né, são pessoas carismáticas, que falam bem, que têm poder de persuasão, e tudo isso pega o indivíduo naquilo que o indivíduo quer, que lhe fale ao coração, né, que lhe fale de forma importante, que ele traga soluções, que se apresente como o grande Messias, né? Il padre padrone, aquele que vai vir e vai resolver. Então, é difícil dizer que o político morreu, né? Quem diria que Lula voltaria para um mandato, um terceiro, da forma como veio, né? E voltou, depois de tudo que a gente soube, porque você disse muito bem como foi possível anular esses processos. Nós estamos ainda perplexos, porque os processos foram anulados, mas o dinheiro dessas pessoas foi recuperado, grande parte do dinheiro voltou para o Brasil. Então, houve corrupção, houve lavagem de dinheiro, houve formação de quadrilha, né? As delações, elas não eram mentirosas, as delações podem não ter sido colhidas de forma correta, mas o que as pessoas disseram foi verdade, porque aquilo de fato aconteceu. O que a gente faz com tudo isso agora? Joga fora, ou isso tudo está aí esperando para que, de fato, haja uma prestação de contas e quando essa prestação de contas vai acontecer? Então, tem muitos pedacinhos, faralhinhos de pão que estão por aí, que a gente pisa em cima, mas que a gente gostaria de ver eles recolhidos e resolvidos. Mas o político tem esse poder de voltar sempre à cena, de se apresentar, e nós, o acolherança, né, com a nossa caixa de Pandora, a gente abre e diz, vem, e agora, então, você não vai fazer mais o que fez no passado. Tudo vai ser diferente, né? É da condição humana. Maristela, agora eu vou fazer uma pergunta como cidadão e menos como jornalista. A sensação que eu tenho é de que o Congresso Nacional, ele atua mais com foco na autopreservação, criando leis que beneficiam os próprios parlamentares. Essa minha percepção tem algum fundamento jurídico? Ou o ordenamento brasileiro favorece a impunidade para as autoridades públicas? Ou isso aí é uma percepção errada que eu tenho? E não só que eu tenho, mas que muitos brasileiros têm. Essa sua percepção é de todos nós, pessoas, e não precisa nem ser uma pessoa muito instruída, ou que lê jornal todo dia, uma pessoa média, assim, que se interesse mediamente pela vida pública, se dá conta que talvez em nenhum outro momento, pelo menos na República, nós tenhamos tido decisões do Congresso tão corporativistas, né?
e não só corporativistas entre eles, no que diz respeito a eles, né, os benefícios deles, as prerrogativas deles, enquanto deputados, enquanto senadores, mas também com relação a outras cortes, a outros órgãos, ao Poder Judiciário e também ao Poder Executivo, mas também com o Poder Judiciário. Né? Agora, eles estão falando da possibilidade de uma nova regulamentação para que os salários do Poder Judiciário, os salários dos funcionários públicos não sejam mais divulgados na plataforma da transparência, para proteger a vida dessas pessoas, sobretudo os ministros do Supremo, que são os que têm o salário maior. Então, uma nova legislação, né, que os tiraria da obrigação de transparência com a justificativa de preservar a vida deles. Ora, preservar como, né? E os outros não seriam preservados, outras categorias não seriam preservadas, só essas precisam ser, só o Poder Judiciário, só os ministros do Supremo. Então, há sim, talvez como nunca antes, uma promiscuidade, né, nos acertos dos benefícios e privilégios, tanto dos congressistas quanto dos funcionários dos mais importantes membros do Poder Judiciário. É como se eles combinassem, né? Porque algumas decisões que chegam no Supremo, alguns casos que chegam no Supremo e dependem de decisões do Supremo contra políticos, bom, de uma certa forma, eles estarão preservados nessa troca de favores. Então, há, sim, nesse momento, uma certa, digamos, promiscuidade, né? Uma certa, digamos, perda do amálgama, porque os interesses estão ali, judiciários, a alta cúpula e os congressistas aí se beneficiando. É muito interessante quando a gente percebe, quando a gente vê que num aniversário de um dos políticos vão os ministros todos do Supremo, importantes ministros do Superior Tribunal de Justiça. Isso é impensável em qualquer outro país democrático, em qualquer outro país de tradição civilizada, né? Há sempre uma discrição e esses ministros, esses julgadores se protegem. E aqui não, aqui eles fazem questão de estarem juntos, misturados, mostrando aí uma amizade ou uma certa fraternidade que nem deveria existir, porque deveriam estar bem separados. Eu fiz essa pergunta, Maristela, para mostrar para as pessoas que estão assistindo a esse programa como é importante o voto, como é importante a escolha do parlamentar. Porque muita gente acha que a importância do executivo, que o executivo é mais importante do que escolher o parlamento, né? Os representantes do parlamento, o senador, deputado, vereador, né? As pessoas preocupam mais com o prefeito, com o governador, com o presidente da República. E, na verdade, nós temos que mudar o nosso parlamento, nós temos que melhorar o parlamento para melhorar as questões relativas ao Brasil, não é isso? Num Estado de Direito, voz corrente entre os estudiosos do direito constitucional, do direito administrativo, de que o órgão mais importante é sempre o poder legislativo, né? É ali que está o berço mesmo do sistema democrático, porque eles que legislam, né? Então, como você disse, há um olhar mais incisivo para o executivo, quando, na verdade, o legislativo é tão importante. E nós vamos ver isso, William, agora nessa gestão do Donald Trump nos Estados Unidos, porque vai ser o Congresso, ainda que ele tenha maioria nas duas casas, no Senado e na Câmara dos Deputados, não é uma grande maioria, é uma maioria apertada, mas ele tem. Mesmo tendo essas maiorias, a maioria em ambas as casas, nós vamos ver que quem vai conter o poder do Donald Trump será fundamentalmente o legislativo, né? Uma pitada de judiciário, para onde as pessoas vão recorrer nos casos de decisões arbitrárias do executivo, mas vai ser o legislativo que muito provavelmente vai salvar aí a democracia americana. Última pergunta para você, e aí uma pergunta mais para saber a sua análise em relação aos próximos capítulos. A prisão de Collor, ela pode ser um divisor de águas ou é apenas mais um capítulo de um sistema que pune poucos e age lentamente? Eu temo que seja apenas um farol, né? Uma oportunidade que o Supremo encontrou de dizer, nós somos neutros, nós
estamos aqui aplicando a lei, não importa se rico, se pobre, se político, se não político, nós estamos aqui, nós somos justos, nós somos como a Temis, né? A deusa da justiça, com os olhos vendados e os ouvidos, e nós aplicamos a lei. Então, eu temo que ele tenha sido pego com esse propósito do Supremo recuperar, de uma certa forma, junto à população, uma credibilidade há muito perdida. Temo que isso aconteça. Mas espero que isso não aconteça e que, a partir do caso do Collor, que deve ser tratado com os rigores da lei, né? Mas não ser maltratado e nem ser objeto de uma mão pesada do Estado, dos ministros, que atuam não como julgadores, muitas vezes, mas como vingadores, que ele tenha tudo que a lei lhe permite, né? Cuidados, uma prisão perto dos seus familiares, onde os familiares possam visitá-lo, que ele consiga progredir no regime do fechado para o semiaberto, e que, se ele precisar mesmo de ir para a residência, ir para casa, por conta da sua saúde, ele vá, como Roger Abdelmassif foi também, né? Então, que a lei é para todos, inclusive para eles, e que o Estado o veja com os seus direitos da mesma forma que qualquer outra pessoa. E vejo também que isso possa servir de alerta para que os membros do Ministério Público se organizem agora para levar os condenados, ex-condenados da Lava Jato no passado, novamente para a Justiça. Eu espero que essa decisão do Supremo não seja a única, né? Na qual, então, o Supremo pega o caso Collor e condena, como você disse no início, com toda essa espetacularização, né, da imprensa não nacional, não só nacional, mas também internacional, que não seja só um exemplo para que o Supremo volte a se capitalizar junto à população, dizer, não, mas nós julgamos aqui corretamente, nós não olhamos quem é rico ou pobre, político ou não, nós aplicamos a lei, né, como ela deve ser aplicada. Eu espero que não seja só isso. Muito bem. Maristela Basso, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Obrigada aqui ao programa. William. Pode falar. Pode falar. Pode falar.